Durante toda a minha trajetória de vida, eu já passei por bastante coisa. Tanto que, se eu contasse, provavelmente vocês nem acreditariam. Desde tragédias, traumas, traições e outras desgraças que já rolaram comigo. Por ter convivido com isso tudo por bastante tempo, de certo modo eu aprendi a lidar com alguns eventos e algumas emoções. Eu consegui lidar com a crise existencial, com traições e até mesmo com a própria depressão. Obviamente, existem casos onde eu nunca passei por tal situação para aprender a lidar sobre. E com toda certeza, existem situações nos quais eu ainda não tô acostumado e não consigo lidar. E tem um desses sentimentos que me persegue pela minha vida inteira. E por conta desse maldito sentimento, eu às vezes me questiono se existe algum sentimento que é pior que a própria depressão. E respondendo essa pergunta, sim, existe. Desde muito pequeno, eu sempre fui tímido. Eu passei boa parte da minha vida sozinho, sem ter pessoas com quem realmente posso confiar. Eu sempre tive medo de conversar com pessoas, medo de olhar diretamente nos olhos das pessoas, medo de fazer escolhas erradas, medo de errar, medo de estar sozinho. Eu sempre tive esse medo de falhar ou de fazer algo errado. Eu sempre tive a tal da insegurança. Por causa dela, eu já chorei, eu já surtei. E até hoje eu não aprendi a lidar com essa insegurança. Mas eu posso ao menos transformá-la em coragem. Se fosse para dizer um personagem de Jojo que mais me representa, com certeza seria ele, Narancia. Narancia Girga é um adolescente de 17 anos. Seu nome fazendo referência a laranja, sim, laranja no italiano. Ele possui um stand chamado de Aerosmith, ou Aerosmith, que faz referência a uma banda estadunidense de mesmo nome. A origem deste nome se deu por conta de um baterista da banda que propôs o nome de Aerosmith, sendo aero, que significa voo ou leveza, e Smith, que significa criação ou habilidade. Sua aparência tendo um rosto infantil com cabelos escuros e bagunçados, usando colete, calças escuras e acessórios como uma bandana, pulseira e uma saia curta. A aparência de seu stand sendo um caça-jato de brinquedo, com características que lembram olhos e boca, e é pilotado por um pequeno piloto chamado de Sr. Smith. Nesse caça, inclui 2 metralhadoras sob as asas e uma única bomba acoplada sob a fuselagem. Apesar de que no anime ele é retratado como laranja e vermelho, no mangá ele tem cores do azul e roxo. Narancia também tem um método único de chamar o Aerosmith, abrindo seus braços horizontalmente e fazendo uma espécie de pista para o seu de pausar. A sua personalidade sendo um pouco rude, demonstra lealdade aos seus companheiros. Ele é bastante infantil, sendo um adolescente que fica feliz com coisas simples, demonstra não ter um intelecto avançado e se irrita facilmente com as coisas. E sabendo disso tudo, como será que o Narancia se sairá em sua jornada? Narancia é introduzido junto com outros membros a Passione, o chefe do grupo sendo Bruno. Um dos membros do grupo, Fugo, ensina o Narancia matemática. Só que o Narancia erra uma questão deixando o Fugo puto, e o Narancia está com um canivete. Aqui nos mostra um pouco da personalidade do Narancia. Qualquer um que menospreze, ele fica com muita raiva e com desejo de matar. Mais pra frente, o grupo aluga um barco para chegar até uma ilha. E nessa loja, o Narancia compra um monte de porcarias e uma caixa de som. Agora uma observação / opinião minha. A parte 5 de Jojo, para mim, é a melhor parte já animada. Tanto na animação, luta e na direção de arte. Nesse momento eles estão alugando um barco. Essas e diversas outras cenas não aparecem no mangá, ou seja, o estúdio se deu o trabalho de animar diversos momentos que não foram apresentados no mangá. Sem contar que tem certos detalhes que você só repara assistindo por uma segunda ou terceira vez. No entanto, apesar de que tem algumas cenas que foram animadas que não estão presentes no mangá, também existem diversas cenas do mangá que não foram animadas, como por exemplo, o pai do Bruno flagrando o tráfico de drogas, os guardas no aeroporto e entre outras cenas que estão aí na tela. E eu tô comentando isso pois saiu o trailer de Shibao Run, a parte 7 de Jojo, e eu não achei horrível, mas sendo bem honesto eu esperava algo mais, sabe? Eu só espero que eles ao menos tenham a qualidade igual a da parte 5, deixando claro a minha opinião. Enfim, voltando pra história, o grupo está navegando no meio do mar com o Narancia escutando música. É inacreditável, pois toda uma tensão dos mafiosos querendo ir atrás do grupo, morre um mafioso super importante, mas o Narancia está escutando música. E por causa disso ele é o único que tem a guarda baixa no grupo, sendo o primeiro personagem a ser capturado por um inimigo. Mas depois o Bruno separa a cabeça do inimigo e então acontece uma das cenas mais icônicas de Jojo. Céu, purgatório, inferno, céu, purgatório, inferno!
Ele vai pro inferno pelo que eu vi na sorte do nome dele! Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Bom, pelo fato do Naranja ter começado com a dança, já dá pra dizer que foi ele que protagonizou essa cena, né? Chegando na ilha, eles pegam uns 10 bilhões de liras e sobem na hierarquia da máfia. E de relance, eles recebem uma missão diretamente do maior chefe da máfia, para escoltar a filha dele até ele. Então eles se escondem em uma casa e dão a missão para o Naranja de fazer as compras para a Trish, que a propósito, o visual dela é bem diferente no mangá. Depois das compras, o Naranja observa no mapa a trajetória para voltar para casa, só que ele percebe que tem algo estranho. Ele observa como a rua está vazia, ouve vozes e quando ele percebe, ele não está sozinho no carro. E esse alguém faz um certo corte no Naranja. Desgraçado. Da puta! Vou te matar! Essa é a primeira aparição do Aerosmith, mas para você que viu o anime, ele é chamado de Lil Bomb. E na moral, essa é uma das diversas lutas incríveis e bem animadas da parte 5. Podem me criticar, mas em questão de animação, a parte 5 é a minha favorita. De fazer compras. Ela não foi cumprida. O meu dinheirinho e todas as compras que eu fiz acabaram virando cinzas. Apesar do Naranja ter derrotado o inimigo, ele não cumpriu com o objetivo que era de levar as compras até a casa, já que ele meio que explodiu o carro e acabou com as compras tudo. Como isso foi acontecer? Se me permitem opinar, o Naranja lidou muito bem com esse inimigo. E pela situação, ele fez o melhor que estava ao seu alcance. Ah, você acha? Ao decorrer da aventura, o grupo consegue cumprir com o objetivo de chegar no local para entregar Trish. Só que o Bruno percebeu que o verdadeiro objetivo do chefe é de eliminar a própria filha. E por sorte, o Bruno e a Trish conseguem sair de lá. Bruno diz que vai trair o chefe e buscar a identidade dele. A partir daí, o resto do grupo tem que se decidir se vão continuar com o Bruno ou escolhendo em não ir atrás da identidade do chefe. O Diorno obviamente vai seguir o Bruno, já que foi ele quem deu a ideia de derrotar o chefe desde o início e com o desejo de ser um gangstar. Depois o Abakio escolhe seguir junto também, pois ele já não tem muito propósito de vida e graças ao Bruno ele tem um certo propósito. Logo depois o Misa também aceita em seguir o Bruno. E por fim, só sobraram o Fugo e o Naranja. O Fugo já deixou bem claro que não queria mais segui-los. Mas o Naranja, ele não sabe. Ele é o único que fica indeciso em seguir ou não o Bruno. Ele é o único do grupo que tem essa dificuldade de escolha. E ele sabe que a opção mais lógica e segura é de não trair o chefe. Porém, algo faz ele tomar uma decisão. A Trish foi rejeitada por alguém em quem ela acreditava. Eu também fui rejeitado no passado pelo meu pai, pelos amigos em quem confiei. Eles me abandonaram. Somos iguais. Somos iguais de alguma forma. Então a Trish e eu temos uma coisa em comum. Giorno, me dê a tartaruga. Vamos colocar a Trish dentro dela. Tá bom. Butcherati, olha pra trás agora. Butcherati! Eu vou também! Eu também vou! Eu já tô chegando! Não vai tentar me mandar ficar pra trás! Eu e a Trish somos iguais! Ela sou eu! O ferimento do braço da Trish é o meu ferimento!
te falar que você demorou bastante pra se decidir, hein? Aconteça o que acontecer, não coloque a culpa na gente, viu? Olha, Narante, é sério, eu respeito demais a sua coragem. Butcherati, eu também quero proteger a Trish. Vamos derrotar o chefe juntos. Vamos sim. Nesse momento, eles dão uma pausa em um restaurante para almoçar e de repente aparece um inimigo discutindo com o Narante. Comida? Ei, seu palhaço! Por que você não presta atenção? Como é que vai ficar meu prejuízo agora? Você vai pagar pelo meu terno! Ele me custou 4 milhões de lira! Você deve ser um inimigo. O quê? Inimigo? Você é um inimigo! Toma isso, toma isso! Toma isso! Vai! Na verdade, ele não é o inimigo. Mas logo depois surge um stand do inimigo que se parece com uma piranha. E ele acaba arrancando fora a língua do Narante para substituir uma língua falsa, que faz com que ele fale tudo ao contrário. O grupo está sendo atacado por 2 usuários de stand. A estratégia dessa dupla é fazer com que o stand peixe ataque os outros aliados do Narante, fazendo com que o mesmo fale ao contrário para deixar o grupo totalmente confuso. Escreve. Realmente, se você for ver no anime, ele não escreve em nenhum momento para mostrar para seus companheiros o que realmente está acontecendo. No entanto, vale lembrar que a habilidade do stand de língua, ele não só tem a função de fazer com que a pessoa fale ao contrário, como também ele pode manipular o corpo da pessoa. Isso explica do porquê que o Narante se contorce ou do porquê ele aponta para certas direções erradas. Mas não só isso, no mangá ele realmente escreve o Narante. O Narante escreve no próprio braço e é muito engraçado porque quando o Narante ele vai escrever, né, que ele está sendo controlado por um incêndio, e ele vai mostrar pro Mister tá escrito algo do tipo, tem um stand debaixo das minhas calças. Eu ri muito quando eu vi isso daqui pela primeira vez. Só que se você parar pra pensar, não faz muito sentido, porque meio que o stand de língua poderia usar o Narante pra matar os outros, mas enfim, não faz sentido. E uma coisa que eu também não vou entender, por que caralhos o chefe da máfia aceitou esses dois como os guardas de elite. Tem tanto usuário de stand de apelão nessa parte, que simplesmente esses dois com um stand de lixo, uma sendo de uma língua e outra sendo de uma piranha, são os guardas de elite do chefe. Isso não faz muito sentido. Nesse momento, o Narante sai do restaurante na procura dos usuários, e novamente ocorre mais uma luta foda do Narante. E é aqui que nós percebemos a tamanha coragem dele, que tende só a aumentar cada vez mais quando ele acompanha seus amigos. E isso é simplesmente maravilhoso. Não quiseram, não! Agora você já tem o líquido que o Crush precisava, Squalo. Eu não tô nem aí pras ordens que o chefe tinha passado. Eu não vou te matar pra cumprir minha missão como membro da segurança de elite. Agora, Crush, rasgue a garganta desse cara! Você achou que fosse me apavorar só por causa de um peixinho estressado? Chegou a sua hora. Volare via. Seguindo a aventura, o grupo chega no local onde o chefe tirou a foto da namorada dele, e então o Abaca ele ficou no local para fazer o replay da identidade do chefe, enquanto o Bruno e o Narante foram verificar o inimigo que tentou atacar eles com bisturi. E esse inimigo que atacou eles foi o Doppio, enquanto estava lutando contra o Risoto Nero, que na minha opinião é um dos vilões mais fortes de Jojo, que é simplesmente derrotado pelo Narante, a moleque. Para não dizer que ele quase derrotou o Diablo também. Então podem falar o que quiser do Narante, de como ele é esquecido e etc. Mas o cara sozinho quase derrotou os 2 maiores vilões da parte 5.
Eu não sei por que eu tô fazendo essa voz. Porém, amigos, nem tudo são rosas. E é aqui que ocorre uma das cenas mais chocantes, onde o Abbaqui infelizmente morre e acaba que, infelizmente, eles chegam tarde demais para salvá-lo. Impossível. Impossível. Que inferno. Não pode ser. Rápido, cura ele, Giorno. Eu tô falando pra você curar ele logo. Senão eu vou chutar sua cara, seu filho da puta. Mista, fique de olho, não deixe a Trish sair. O inimigo provavelmente vai atacar pra acabar com a Trish em seguida. A gente tem que sair desse lugar agora mesmo. É minha responsabilidade. Não vamos encontrar mais nada sobre o chefe aqui, entenderam? Do que você tá falando, Bucciarati? O Abbaqui tá prestes a acordar a qualquer momento. Ele só tá demorando um pouquinho. É só esperar que ele vai acordar. Não é verdade, Giorno? Antes também foi assim, né? Anda logo. Pare com isso, Narancia! Esse lugar é perigoso. Ative o seu Lil Bomber e fique de olho nos arredores. Do que você tá falando, Bucciarati? Do que é que você tá falando? Se o inimigo estiver vindo, eu vou lutar contra ele! Se o inimigo estiver por perto, eu vou enfrentar ele aqui mesmo! Ô, Mista! Hein, Giorno? Oi, você não concorda, Mista? Chega, Narancia. Nós temos que ir. O Bucciarati tem razão. Como assim? O que você falou? Ô, Giorno! Por acaso você tá querendo desistir agora? Não faz isso comigo! Revive ele agora! Essa tenta com mais vontade, seu merda! Chega! Para com isso, Narancia! Abbaqui. Vamos deixar ele jogando aqui, Bucciarati! A gente vai mesmo deixar o Abbaqui aqui sozinho desse jeito! Eu não quero deixar ele aqui assim! Isso foi uma ordem, Narancia! O Abbaqui também veio preparado, mesmo sabendo dos riscos! Vamos embora! Peraí, Bucciarati! Apesar de tudo, o grupo vê que o Abbaqui realmente, no seu último suspiro, ele havia completado sua missão de ter revelado a identidade do chefe, e isso acendeu a chama no grupo, fazendo com que eles não desistissem e continuando pela busca da aparência e das impressões digitais em um histórico de presidiários, moradores e até falecidos. Mas eles não encontram nada. Até que, misteriosamente, é revelado que a pessoa que foi responsável pelo site o criou com o objetivo de saber a identidade do chefe e derrotá-lo. Ele passa a localização de que eles precisam chegar no Coliseu de Roma, que é onde ele vai estar. Nesse momento, o stand Requiem se manifesta e faz com que todos dormem no local. E sua habilidade é fazer com que suas almas sejam trocadas pelo corpo mais próximo. Por exemplo, o Mista está no corpo da Trish, e a Trish está no corpo do Mista. O Narancia está no corpo do Giorno, e o Giorno no corpo do Narancia, pois eles estavam próximos antes de terem dormido. Logo depois, o Narancia percebe no seu radar que há alguém se aproximando do Coliseu, e quando eles veem, é o Diabo usando o Sticker Fingers, que no caso é o Bruno no corpo do Diabo. Eles percebem que o corpo do Bruno caído no chão começa a se mexer lentamente, porém o corpo já não está mais em condições de permanecer vivo, então ele acaba morrendo. Meu radar não detectou ninguém além de nós. Aparentemente ninguém tá vindo pra salvar ele. A gente conseguiu. Agora é só recuperar a flecha e tudo vai estar acabado. E aí, quando eu voltar pra Nápoles, eu vou pra escola. E também vou querer uma pizza quentinha. Uma marguerita autêntica da minha terra, feita no forno a lenha de carvalho. E ainda vou pedir cogumelos por cima. E também, se por acaso eu encontrar o Fugo de novo, não vou nem ligar se ele me chamar de cabeça oca. Isso não tem importância. É muito triste lembrar que o Abbaqui não tá mais com a gente. Trish!
Eu prometo que vou proteger você até o fim. Aliás, todos nós. Naranja. Mista, só pra garantir, atire nas pernas dele. Tá bom, caramba. Aí, Trish, a minha munição tá com você. Por favor, me passa. As balas estão dentro da bota. Tá, é claro. Por que tá demorando tanto? Me passa logo essas balas. Ué, pera aí, Mista. Naranja, como estão as redondezas? Tem mais alguém tentando se aproximar daqui? Naranja... Você tem que derrubar uma bala. Derruba mais uma bala da minha Eu não mão. entendo. Eu não Já sinto deu! ele em lugar Licença! Eu tenho que passar! Por favor! Maldição! Eu não acredito que isso tenha acontecido! Naranja! Cuida dele! Você precisa tirar essas barras de ferro rápido! Olha só! Você conseguiu! Ele acordou! Naranja! Que bom! Cara, essa foi por pouco. Não, Mista. Não foi, não. É só uma casca vazia. Só uma casca vazia. Os ferimentos físicos que o corpo sofreu foram curados pelos poderes do Golden Wind. Mas ele já se foi. O Naranja nos deixou. Infelizmente, você vai ficar por aqui. Assim, ninguém vai conseguir fazer mal a você. Nunca mais. Nunca. Mas eu te prometo que o seu corpo eu levo pra Nápoles. Quando o Naranja tinha 10 anos de idade, ele acompanhou a sua mãe no hospital. Porém, infelizmente, sua mãe faleceu devido a uma doença que estava em seu olho. Apesar dele ter um pai presente, era o mesmo que não ter um, já que o pai ignorava o filho constantemente, como se o Naranja não existisse. A partir daí, ele começou a andar com seus amigos que ficavam pelas ruas e praticava diversos roubos. E depois de furtarem uma padaria, ele conversa com um de seus amigos e esse amigo faz uma pergunta para o Naranja do que ele acha mais importante na vida. E o Naranja responde dizendo que a coisa mais importante na vida é a amizade. Com essa resposta, então, o amigo de Naranja dá a sugestão dele pintar o cabelo da mesma cor que ele. E depois o Naranja realmente pinta o cabelo. E após ele ter pintado o cabelo, a polícia conduz ele até uma delegacia. Lá os policiais interrogam uma senhora que foi vítima da agressão e ela diz que foi o Naranja que agrediu ela, fazendo com que o Naranja seja levado pela detenção juvenil. E é lá que ele percebe que ele foi enganado. Após ele ter completado a detenção, Naranja sai com uma doença ocular por causa de um dos socos do policial. Ele volta para as ruas onde seus antigos amigos ficavam, mas por conta do boato da doença no olho ser contagioso, os ex-amigos do Naranja simplesmente deixam ele sozinho. E assim, o Naranja passou a ficar
sozinho, com medo, com seus traumas, com sua dor e com sua insegurança. No beco em que ele estava comendo lixo, um jovem levou o Narante até um restaurante para comer. Logo depois, deram um tratamento médico para ele e o Bruno aconselhou a morar com o pai e estudar. Só que, por já não ter nenhum laço afetivo com o pai, ele passou a fazer o exame admissional para fazer parte da máfia e assim se tornando um membro da Parcione, o mesmo grupo do Bruno. O motivo do stand do Narante ser um caça-chato de brinquedo é pela sua personalidade infantil. Ele fica feliz com coisas simples, ele fica extremamente irritado, ele fica extremamente triste com situações e ele fica extremamente com medo. Também o fato de ser de brinquedo é pelo seu passado, já que ele vivenciou aquela infância conturbada que ele teve, onde ele não tinha ninguém, a mãe dele morreu, o pai dele não ligava pra ele, os amigos dele abandonaram ele, então ele ficou sozinho. Então, por ser de brinquedo, é mais para retratar essa infância que ele teve. Estilo o irmão do Okuyasu, o Koicho. Agora, por que especificamente um avião? Pode ser por causa de leveza, que é o que ele sentiu quando ele finalmente encontrou um ídolo, finalmente achou um amigo, finalmente teve uma família. Mas também pode ser pelo desejo de não querer mais estar no fundo do poço, igual ele esteve no passado. E assim, um desejo de querer voar para não ser deixado para trás. O radar do Narante pode simbolizar busca de amigos verdadeiros quando ele estava sozinho, busca por uma vida melhor, busca por uma conquista. Ele também tem aquela bomba que ele só usa somente 2 vezes no anime inteiro e no mangá para expressar a sua raiva, explosão de raiva que ele tem. Então o motivo de ser um avião e ainda ser de brinquedo, somado com suas habilidades, é isso que eu acabo vendo. No momento em que ele vai fazer uma escolha entre seguir o Bruno ou não, ele acaba escolhendo o Bruno não somente pela gratidão ou por o Bruno ser um ídolo para ele, mas ele foi principalmente por causa da Trish. E tem 2 motivos para isso. O primeiro motivo sendo que ele acabou se vendo na Trish. Ele viu que a Trish passa pelas mesmas coisas que ele viu que ela foi abandonada pelo pai, ele viu que todos estão atrás dela, no caso, contra ela. Bem, começou a chover, então se você estiver escutando ruído de chuva, sinto muito. Mas o Narante também foi pelo objetivo de proteger a Trish. Não só proteger ela dos inimigos, mas também por dar um suporte a ela, pelas coisas que ela passou. Fazendo meio que um paralelo do tipo, o Narante, ele tá dando a proteção que ele queria no passado. Ou pode ser pelo segundo motivo, que é amor. No meio da aventura ele acabou se apaixonando pela Trish, por causa disso ele quer proteger ela e eventualmente ajudar ela. Agora, falando um pouco de insegurança, por que eu quis justamente falar de insegurança sobre o Narante? É porque parte das inseguranças dele são os mesmos que o meu. Ele tem medo de estar sozinho, ele tem medo de tomar certas decisões. Parece ser bobo, mas às vezes parece mais fácil você seguir uma ordem do que um filho da puta! Pode até parecer bobo, mas parece mais fácil você seguir ordens do que tomar uma decisão por si só. Ter certas inseguranças na hora de se abrir para as pessoas. Então, parte do medo do Narante é o medo que eu tenho. E eu tenho até mais, só que se eu falar de todos os medos que eu tenho, esse vídeo vai acabar tendo, sei lá, 1 hora de duração. O mais interessante do Narante não é que ele vence a insegurança. Não com formas de palavras, é claro, mas sim por ações. Porque você sabe que ele não é inteligente, ele não é forte, mas apesar de tudo ele tá sempre lá batendo de frente. É tipo aquele ditado, tá com medo? Vai com medo. Então por isso eu acho o Narante um dos personagens mais humanos na obra de Jojo. Mas no final de contas, o Narante ele morreu tentando voltar pro seu grupo. Assim que ele achou que tudo estava acabado, ele queria voltar para finalmente terminar a escola, voltar para comer uma pizza quentinha, voltar para passar os seus melhores dias com seus melhores amigos. Narante pode até ter nascido da insegurança e da dor, mas ele é a prova viva de que a coragem verdadeira não é pela ausência do medo, e sim a decisão de lutar por um lugar em que ele pertence. E mesmo diante das maiores tempestades, ele nunca desistiu de voar.
Como eu já disse, pra mim, insegurança é algo muito complicado. Até mais que a depressão. Na verdade, eu acho que eu tive depressão por causa disso. Como eu já havia falado, eu já surtei, eu já chorei, já quase perdi meus amigos, meus únicos amigos, no caso. E pode até parecer bobo, mas eu levo o lance de amizade tão a sério que eu guardo tudo que eu ganho de meus amigos. Eu tenho desenhos de meus amigos desde 2021, 2022, fanarts de até 2018, fotos e vídeos. Eu já gravei diversos vídeos com meus amigos e eu acabei privando algum deles. E provavelmente meus amigos estão assistindo isso, hein? Apesar de eu não conseguir me expressar e falar isso abertamente pra vocês, saiba que eu amo você, que sem vocês provavelmente eu nem estarei aqui. Tá, mas e aí? Então não tem um jeito de lidar com a insegurança? Na verdade, tem. Eu refleti muito sobre isso e parando pra pensar, eu percebi que nós temos que parar de presumir coisas que não condiz com a realidade. Parar de imaginar certas coisas que não faz sentido. Às vezes aquela pessoa é seu melhor amigo e você por algum motivo acha que ele não vai te entender, acha que vai trair você ou fazer algo para te deixar com uma cicatriz que nem em eventos passados. Às vezes você só acha que não é o suficiente. Às vezes você acha que ninguém vai te amar. E às vezes você acha que não vai ser aceito. A insegurança, ela não só mexe com sua mentalidade, mas também com a sua vida. Ela mexe com você no trabalho, ela mexe com você no relacionamento. Então, parte das inseguranças são culpa de muitos acontecimentos que rolam na nossa vida. E a gente começa a achar que as coisas vão dar errado, a gente acaba achando que não é o suficiente para outra pessoa. Às vezes a gente acha que de tal forma poderia ser melhor. Eu descobri que às vezes você não pensar muito é melhor do que ficar refletindo muito. Encare a realidade, olhe a sua volta. Se isso tá acontecendo é porque é pra ser assim. Você não precisa ficar com um machismo todo de que vai dar errado, de que aquela pessoa não é pra você. Se você não se acha o suficiente, outra pessoa vai achar. Se você não se acha bonito, a outra pessoa vai achar. Se você não se acha importante, a outra pessoa também vai achar. Então para de ficar nesse achismo todo. Até quando você vai se tocar que sempre tem alguém ao seu lado que te ama?